Fala galera do Construindo Riqueza, chegou o grande dia, né? O dia que a gente vai iniciar aqui mostrando para vocês na prática o que é que a gente vai comprar, o que é que a gente vai investir, como é que vai ficar a nossa carteira de investimentos. Lembrando, carteira modesta de quem está iniciando no mundo dos investimentos. O aporte desse mês vai ser de R$ 600 e o intuito é mostrar para você que dá para começar com pouco. Você está começando com 600, eu não posso, eu vou começar com 200. Vale para você também. Eu só tenho 100. Vale para você também. Vale para qualquer pessoa que deseje iniciar a sua jornada nesse mundo dos investimentos. Mas antes, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser um vídeo extremamente informativo. E ao longo desse vídeo eu vou te mostrar por que eu estou investindo nesse ativo, por que ele faz sentido para mim e por que eu vou aportar o meu dinheiro nele. Para você talvez não seja a melhor opção, talvez eu erre, mas o importante é que nós vamos estar fazendo juntos. Lembrando que o nosso aporte é R$500 mais os dividendos, que a gente vai reinvestindo. Mas hoje nós vamos aportar um pouquinho mais, nós vamos chegar ali em R$608, e eu vou mostrar a você como é que a gente chegou nessa equação aí e por que esses ativos que a gente escolheu. Lembrando, é uma carteira que está iniciando. Eu comecei a montar ela em maio para junho desse ano. Existem poucos ativos, poucas cotas, e a gente vai explicando ao longo desse vídeo como é que a gente vai chegar onde a gente quer e qual é o nosso objetivo, tá bem? Então, vamos para a tela do computador? Vamos lá? Então vamos nessa, pessoal. Aporte de setembro, está na tela uma planilhazinha que a gente desenvolveu. Nessa planilha você tem aqui os ativos que nós iremos comprar, tá? Vou até deixar aqui uma outra cor para ficar mais fácil de você verificar. Então aqui são os ativos que nós vamos comprar. Tá? Aqui nós temos a quantidade de cada ativo que nós vamos comprar, tudo bem? O valor que nós vamos pagar por cota, o valor total do aporte por ativo, tá? E o valor total. Nós temos aí R$608 para investir, tá? Ao todo. A nossa compra vai dar R$607,54, vai sobrar 46 centavos, né? Mas nós vamos juntos agora fazer esses aportes. E eu vou analisar cada um de forma individual para que você possa ir entendendo comigo o porquê a gente escolheu esse ativo e o porquê que a gente vai investir nele, tá? Então vamos agora para essa outra tela aqui, tá? Que eu vou liberar para vocês, que é o nosso primeiro ativo que nós vamos investir hoje. Tá? Nós vamos investir hoje nosso primeiro aporte nesse fundo, tá? Que é o GPUS, é um ETF que replica o índice do S&P 500, né? Que são as 500 maiores empresas americanas. Nós vamos ter outros ETFs, como por exemplo o IVVB11, né? Que também replica esse índice. Eu vou trazer para vocês aqui na tela. Tá? Você tem aqui o GPUS11, que foi lançado nesse ano, né? Já está entregando aqui uma valorização, como o próprio Investidor 10 ele está mostrando para a gente, que se a gente tivesse investido R$1.000, em um ano a gente teria alcançado aí R$55 de lucro. Mas um detalhe muito importante, esse fundo começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá no dia 30 de maio, então ele vai ter aí algo aproximadamente de 4 meses apenas de operação. Quando a gente vem para o IVVB11, que já é um fundo, isso eu estou falando de investir no Brasil, tá? Eu não estou falando de investir fora. Você poderia perfeitamente comprar através da Nomad ou de alguma outra corretora o IVV, que já é um fundo, você compra diretamente nos Estados Unidos. Aqui nós estamos falando de uma compra dentro da nossa Bolsa de Valores, tá bem? Então vamos lá. IVVB11, tá bom? A gente começando aqui o nosso investimento, tá? Com a opção, tá? Pelo GPUS. Mas então, o que foi que me motivou a investir no GPUS e não, por exemplo, no IVVB11, tá? Ambos replicam o mesmo índice, vão entregar valorizações bem próximas, bem parecidas mesmo. Mas o que me levou a investir no GPUS11 foi literalmente o valor da cota. Enquanto o GPUS é vendido a R$ 106,35, o IVVB11 ele está sendo negociado a R$ 397. Então, se eu tenho R$600 para investir, eu teria que aportar quase que 80% do meu aporte em um único ativo, que seria o IVV. Então, pelo GPUS ser um ETF que iniciou a negociação
há pouco tempo, né? Você pode olhar aqui que ele já teve, né, uma boa valorização. A gente está optando por iniciar os investimentos no GPUS11 apenas realmente porque nós entendemos que para o valor que nós estamos aportando, ele faz mais sentido. Tá? Então, por isso que a gente escolheu aí o GPUS11. Mas vamos seguindo, tá? Em relação a ações, a nossa carteira, ela tem outras ações. Eu tenho o Banco do Brasil já, eu tenho a Petrobras, tenho o Bradesco na nossa carteira, que eu posso até mostrar para vocês depois a carteira completa no próximo vídeo, tá? Mas hoje nós vamos optar, tá, por iniciar duas novas posições, tá? Então eu tenho o Banco do Brasil, tenho o Bradesco, tenho Sanepar, né? E tenho mais alguma. Não, acho que são essas. Então hoje nós vamos estar dando início, tá, à nossa posição em Caixa Seguridade, tá? E também nós vamos ampliar nossa participação em Sanepar, certo? E nós vamos também iniciar a nossa exposição ao setor de energia elétrica com a ISA Energia, ISA 3, tá? Então, nós vamos aí ampliar nossa participação em Sanepar, nós vamos iniciar nossas participações hoje, porque nós não temos, tá, em Caixa Seguridade e também em ISA Energia, tá? Então a gente vai estar fazendo esse movimento. Lembrando, o que é que me fez optar pela ISA Energia? A ISA Energia, quando a gente vem aqui embaixo no Investidor 10, tá, vai mostrar para a gente a rentabilidade da ISA Energia. Então a ISA Energia é uma empresa que tem tido uma boa rentabilidade nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, tá? 436 em 10 anos, estão pensando para o longo prazo, por essa ótica faz sentido. Além disso, a ISA Energia também vem sendo negociado com um PVP abaixo de 1, que quer dizer que ela está hoje, né, num preço abaixo do que o seu valor patrimonial indica. Tem um dividend yield legal também de 7,71%. Tá? Nós vamos ter aqui embaixo outros indicadores, né, que aí a gente precisaria de um outro vídeo bastante detalhado, e para fazer esse vídeo a gente gastaria horas e horas. Então, a gente está fazendo aqui de forma bem resumida, mas, por exemplo, também tem um EBITDA legal, tá? A ISA Energia, o ROI da ISA Energia e o payout também vindo ali com bons indicativos. Mas para você que está começando, tá? Estou começando, Arif, o que eu olho de imediato? Aprenda o que é o PL, que é o preço sobre o lucro, e aprenda também o que é o PVP, tá? Então, ISA Energia, empresa do setor elétrico, setor perene, e que faz muito sentido para a gente, para mim, pelo menos, PVP abaixo de 1. E a gente vai ver também que a Caixa Seguridade vai num outro ponto. A Caixa Seguridade vem aqui num PVP, né, de 3,27, mas a gente entende que a Caixa Seguridade também pode entregar uma valorização expressiva, tá, nos próximos anos. Então a gente vai aportar, porque também setor perene, setor de seguros, um dos setores mais rentáveis da Bolsa, vem com uma boa cotação, vem tendo uma variação de 7,24% positivo nos últimos 12 meses, tem um PL de 10,06. Então, dentro de uma análise básica, muito básica, vem fazendo bastante sentido a gente adquirir hoje Caixa Seguridade. BB Seguridade também está numa ótima oportunidade, mas a gente optou por ir na Caixa Seguridade, que não nos impediria, de repente, migrarmos para uma posição no futuro, ou até adquirirmos mais uma posição em Banco do Brasil Seguridade também, o BB Seguridade, que vem caindo nos últimos tempos. Tá? E por fim, fechando aqui a parte de ações, tá? Sanepar 11, a gente vai aportar em Sanepar. Segue também a mesma lógica da ISA Energia, que a gente viu agora há pouco, tá? Com um PVP de 0,93, um dividend yield de 6,06% ao ano. Basicamente, é o seu retorno anual. Tá? Então, o seu dinheiro vai valorizar 6,6% ao ano. Tá? Nem sempre um dividend yield alto quer dizer que é a melhor opção para você, mas você vai ter aí Sanepar 11, tá? Sendo aqui também uma das nossas opções. Nós já temos posição em Sanepar e estaremos adquirindo mais uma posição, tá? Aumentando nossa exposição a Sanepar, que também teve aqui uma valorização expressiva de 8% no último mês. Nós estamos positivos em Sanepar. Comprei a primeira vez no mês passado e eu estou aumentando agora a nossa exposição a Sanepar. Então, em relação às ações, Caixa Seguridade, ISA Energia e Sanepar, tá? Fundos imobiliários, tá? Eu vou escolher aqui
né, pelo menos 3 fundos, né, conforme a gente colocou aqui, o VGI11, o BTHF11 e o BTCI11. Nós temos outros fundos como o GARI11, como o HSLG11 também, que a gente pode até estar fazendo um aporte extra, eu ainda vou avaliar, tá? Porque o HSLG11, que eu não ia investir, mas eu acabei lembrando dele agora, tá? É um fundo imobiliário que tem tido uma valorização de 15,86% ao longo do último ano. Somente no mês passado valorizou cerca de 13%, foi uma valorização incrível. Então, para mim, ele estaria um pouquinho esticado aqui essa valorização. Acredito que ele vai dar uma corrigidazinha ainda. Mas quando a gente olha para o PVP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial, seguindo aquela regra de que abaixo de 1, né, o PVP ele é um PVP ainda com boa margem de valorização. Então, o HSLG11 pode ser aí um aporte extra que a gente venha fazer ao longo do mês. Não agora, ao longo do mês. Tá? Mas o que a gente já decidiu que nós vamos aportar nós vamos aportar no BTCI11, que é um fundo de papel. Tá? Nós vamos também aportar aqui no outro fundo de papel, basicamente só aporte em fundo de papéis hoje, que é o BTHF11, e também aporte no outro fundo de papel, que é o VGIR11. Tá? Mas deixo aqui em aberto a possibilidade de esse mês ainda, daqui para o dia 30, e se isso acontecer, eu venho trazer para vocês, de nós realizarmos novos aportes, tá? Nós vamos realizar ainda novos aportes em HSLG e talvez em XP Malls, tá? Que são fundos de papéis. Por hora, são esses que nós vamos investir, tá? Deixo o HSLG em off, mas que pode vir ser um produto que nós vamos investir. E nós vamos comprar também cotas de BTCI11, com o PVP seguindo a mesma média, 0,9, ou seja, com desconto aí de pelo menos 7% no seu valor patrimonial. Tá? Uma liquidez diária de 1,8 milhões, o que é muito importante, porque na hora de você vender, o fundo ele precisa ter dinheiro para poder... É um fundo que circula dinheiro para você poder vender, né, as suas cotas. Então, o BTCI11 faz muito sentido para a gente. Tá? O BTHF11 também com boa margem de crescimento, valorizando aí 8% no último mês, tá? Com um dividend yield bem interessante aqui, tá? De 10%, 10,70%, ou seja, o seu dinheiro valoriza 10% ao ano, né? Enquanto no BTCI 12%. E o VGIR11, tá? Que é um fundo que você precisa ter cuidado para investir. Tá? Tem um bom dividend yield de 14,76%. O preço sobre o valor patrimonial também inferior a 1, valorizou cerca de 1% no último mês, tá bom? Tem uma liquidez de 4,27 milhões, mas é um fundo para se ter cuidado, tá? Então, você pode estar fazendo uma exposição mais pequena nele, tá certo? Então, é um dos fundos que eu venho comprando desde o início, mas sabendo que aqui tem uma pimentinha, um riscozinho a mais, que precisa ter cuidado. Então, esses vão ser os nossos aportes de hoje, tá? São aportes que vão totalizar R$ 607,54. E caso a gente decida fazer, entre segunda e quarta-feira da próxima semana, aportes nos fundos imobiliários de tijolo, o que é muito importante, tá? Eu volto para trazer para você. Lembrando que a nossa carteira, você pode ver, a gente está investindo aí em um ETF, 3 ações e 3 fundos imobiliários, tá? Mas existe um desbalanceamento, ou seja, existe uma boa parte a mais na nossa carteira, que eu vou trazer para você no próximo vídeo, em fundos imobiliários, tá? E uma parte menor em ações. E isso é algo que a gente precisa ficar atento, precisa fazer uma questão de rebalanceamento da carteira e que nós vamos trabalhar com esse rebalanceamento muito em breve. Você gostou desse vídeo? Quer mais vídeos como esse da gente fazendo o nosso investimento da semana? Do mês, aliás, né? Ou da próxima semana também existe a possibilidade da gente investir ainda em Bitcoin, tá? Então, se você quer acompanhar os nossos investimentos em Bitcoin, se você quer acompanhar os nossos investimentos, fica atento e vem acompanhar com a gente aqui no Construindo Riqueza. Não se esquece, curte o nosso vídeo, se inscreve. Desde já eu quero pedir desculpas a você se algo saiu errado. Primeiro vídeo que eu faço desse, tá? Então, se você gostou, valorize o nosso trabalho. Se foi importante para você, curte e se inscreve. Se inscreve aqui no canal e vem com a gente construir riqueza.